A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça e a misericórdia do Eterno permaneçam em nossas vidas. O nosso propósito, como tema chegado ao reino dos céus, alcança hoje 183 dias, de 365 dias, já estamos com 183 hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Onde estamos alicerçados na palavra do Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 7, que diz: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Diga aí, eu creio, e diga glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos num propósito de jejum, oração, leitura e ministração da palavra de Deus. Aquelas 4 letrinhas. O, B, D, C. Quem? Ela. As Sagradas Escrituras, a palavra do Deus vivo. Para que eu, você, nós possamos alcançar a vida eterna e tracejar as veredas da justiça rumo à eternidade. Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, segundo a misericórdia do Senhor, que nos é dada. Por causa dela, não somos consumidos. Diga glória a Deus e diga eu creio. Queridos, trouxemos no período as mensagens no livro de Apocalipse para que você venha se fortalecer, estimulando você a ler os livros da profecia, os livros da revelação, para que você venha se alicerçar cada vez mais e mais na palavra de Deus. Como nós temos visto, a palavra do Senhor Jesus que diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é fato, está acontecendo constantemente, diariamente, se cumpre a palavra de Deus. Vemos o amor de muito esfriar por causa do pecado, da iniquidade, das transgressões. E muitos que adoravam o Senhor, que se colocavam na sua presença, que invocavam o seu nome, têm esfriado ao ponto de se acomodar muitas vezes dentro da igreja e não reconhecer que já está caído da graça de Deus, desviado literalmente. Então precisamos, nós, servos e servas do Senhor, renovar as nossas forças cotidianamente na presença de Deus. Mas como fazer isto? Buscando a Deus de todo o nosso coração, pedindo socorro, declarando que precisa da ajuda dele. Amados, o maior problema do ser humano é não declarar ao seu Criador, ao seu Senhor, ao seu Deus, a sua necessidade dele. O homem, a natureza humana, é maligna, é má, e busca resolver as coisas segundo a vista dos seus olhos, a força do seu braço, o seu querer. E esquece do que o Senhor promete para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós ouvirmos a sua palavra, se nós guardarmos a sua palavra, nós vamos pedir o que nós quisermos, nós vamos ser prósperos tanto no mundo secular como no mundo espiritual. Nós vamos ser ricamente abençoados, nós vamos ter para dar, para emprestar, para ajudar. Mas o povo, como um todo, não quer ouvir a palavra de Deus, endurece o seu coração, reclama, murmura contra Deus. Mas se você não ouve e não obedece, o que está escrito no livro da verdade, que é a Bíblia Sagrada, no Evangelho do Senhor, se cumprirá na sua vida pela desobediência. Mas se você der ouvidos à palavra de Deus, você guardá-la, vivê-la, testificar dela, você vai comer o melhor desta terra e vai ser ricamente abençoado e ter para ajudar o próximo.
Quando nós analisamos as Escrituras, que nós vemos e ouvimos pessoas pregarem, vemos nas Escrituras, ouvimos pessoas anunciando o Evangelho, quando o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, o ser humano ele costuma ser metódico, ter a mente, só enxergar assim, ó. Muitas vezes usamos o termo visão de galinha, porque só olha para o pé, não tem uma visão de águia que olha no horizonte, a larga distância. Precisamos olhar com uma visão de águia, à distância, ver o amanhã através das Escrituras e ter a convicção que o nosso nome está escrito na eternidade no livro da vida. E lutar para que esse nome de lá não seja riscado, nem apagado, nem desarregado. Fugir dos falsos ensinamentos que só levam ao hoje e não lembram do amanhã na eternidade. Glórias a Deus. Quando você fala que você precisa ver o amanhã, a primeira coisa que aparece aquele que procura induzir o contrário é dizer, não, mas está escrito na Bíblia que o dia de amanhã pertence a Deus. É óbvio que pertence. E pelo fato de pertencer a Deus, que você tem que estar com Deus na eternidade. Portanto, o amanhã é objeto de você se preocupar e buscar estar com o seu nome escrito no livro da vida. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. O bem mais precioso que eu e você podemos ter, alcançar na nossa vida é ser salvo, é ter o nosso nome no livro da vida. Nada supera esta benevolência de Deus para mim e para você. Nada que este mundo ofereça, nem ouro, nem prata, nem joias, nem fama. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, meu amado? Passar a eternidade sofrendo num lago de fogo? Deus nos livre de todo esse mal, em nome de Jesus. Estejamos nós lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e com o nosso nome escrito no livro da vida, pois escrito está, todo aquele que não foi achado com seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, aonde você quer passar a eternidade? Essa é a diferença. Então, nós fizemos 2 mensagens diferentes acerca das 7 igrejas, mas sempre para tentar fortalecer o seu entendimento de como ou que tipo de igreja você é. Glórias a Deus, como você está espiritualmente, para que você possa se firmar cada vez mais e mais na presença de Deus. Esse é o nosso foco, que você seja um salvo e permaneça salvo em Cristo Jesus. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Firme-se, amado, nas palavras do Senhor Jesus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas é promessa de Deus, nos serão acrescentadas. Quando nós temos essa consciência, queridos, você se torna um vencedor. Como diz as Escrituras, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Por isso eu quero trazer uma mensagem de hoje. De agora nós vamos falar sobre as cartas às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. E a começar pela primeira delas, a de hoje, a carta à igreja de Éfeso. Amém? Louvado seja Deus, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Que você poderia pegar a sua Bíblia agora para nós meditarmos nas Escrituras. Eu vou ser breve para que você possa memorizar, gravar, ouvir no seu carro, assistir no tempo oportuno que você tenha. Diga, eu estou entendendo, e diga glória a Deus. Diga, bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7 diz, onde Jesus pede para o apóstolo João escrever e direcionar a carta. Não é a qualquer pessoa, não é a qualquer crente, não é a qualquer cristão, não. É direcionado à liderança da obra do Senhor, daquele ministério específico, ao anjo da igreja. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A
palavra de Deus diz assim, ó. Antes, eu quero me lembrar, ou lembrar a você, quando eu era jovem, mais jovem, né, que eu continuo jovem, graças a Deus. E certa feita, eu já contei isso, eu acho que em uma das minhas pregações de alguma das campanhas. Talvez uma ou até mais de uma vez. Mas eu estava orando no monte, naquela época que a gente era jovem, eu gostava muito de orar em monte. E uma certa feita, tanto o pastor que foi referido nesta situação, quanto o que teve a revelação de Deus, já partiram para a glória, já estão com o Senhor Jesus, todos dois. Mas na época, esse pastor referido, foi até ele que me levantou como obreiro no ministério que eu congregava. Eu era um jovem ainda, tinha 26 anos, e ele me ordenou como obreiro. Que bênção, né? A usar o paletó de obreiro. Aquilo era coisa do outro mundo naquela época. Glórias a Deus. E eu estava no monte, certa feita, e um outro irmão, muito usado por Deus, nos mais excelentes dons do Espírito Santo, estava orando e Deus dava uma revelação para ele. Ele estava assim, entristecido, porque o pastor havia o repreendido e ele foi orar a Deus, porque acontece muito isso no meio cristão. A pessoa não aceita a repreensão e quer que Deus castigue ou faça algo contra as pessoas. E eu comecei a ver isso na minha vida ministerial e eu confesso assim que no começo eu ficava assustado. Depois eu aprendi, lendo a palavra de Deus, que esse não é o caminho. Que o caminho que o Senhor ensina é a misericórdia. O Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos, eu estava me lembrando daquele momento, ele ouviu a repreensão, foi orar a Deus e o Senhor respondeu uma revelação a ele no que está escrito na Bíblia. Que aquilo também mexeu comigo naquele primeiro momento, né? O Senhor respondeu que um pastor estava na mão dele. E falou outras coisas mais, né? Mas o que eu quero me aprofundar citar só isso. Que ele citou uma passagem bíblica, ele orando lá, apresentando aquela queixa que ele estava fazendo contra o servo de Deus, e disse que ele estava na mão dele. Aí aquele irmão levantou depois e falou para nós, os jovens, o Senhor me falou que está na minha mão. Só que naquele momento soou como se Deus fosse vingá-lo, né? Aquela expressão colocada. Aquilo me encheu de temor, né? Eu era jovem ainda no Evangelho, na fé, mas dedicado, né? Buscava, orava. E aquilo ali foi assim, diferente para mim. Mas tudo bem, eu não conhecia, não lia a Bíblia direito, então eu não tinha aquele conhecimento ainda. E aqui, justamente aqui nessas passagens das cartas, é onde, no livro de Apocalipse, que Deus se refere que os pastores estão na sua mão. Só que naquele momento eu não sabia, que eu não tinha lido ainda Apocalipse. E aquilo momentaneamente me fascinou por um homem estar na mão de Deus e o outro me encheu de temor, achando que Deus ia fazer algo, sei lá, né? A gente não conhece, você está vivendo o primeiro amor, a gente ouvia muitas passagens das pessoas falarem que Deus faz. Dessa época eu encontrei em muitos lugares as pessoas falando, quando você tem um problema, eu pego o nome da pessoa e coloco debaixo do meu joelho e vou orar a Deus para Deus fazer isso e aquilo. Com o tempo, eu lendo a palavra de Deus, eu descobri que isso aí não tem nada a ver com Deus.
é pura e exclusivamente carne e orando ao maligno. Porque Deus e Jesus prega o amor e o arrependimento. Jesus prega a oportunidade de se arrepender novamente, uma segunda chance, para que aquele que caiu possa ser levantado, e se ele é um escolhido do Senhor, não ficará prostrado. Então, quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai conhecendo o Senhor Jesus Cristo. E você passa a entender que não é nada dessas coisas que os homens procuram pregar, vingança de Deus, matar, destruir, ou colocar o nome da pessoa embaixo e orar para destruir o lar, destruir a família. Deus nunca esteve neste negócio. O Senhor é Deus de multiplicação e não de destruição, é Deus de vida e não de morte. O próprio livro do Apocalipse é um livro de instrução à vida eterna e de prevenção para que você não pereça na eternidade. Não um livro de destruição como todo mundo coloca. Não, é como você vê a coisa e a ouve e a interpreta. Então Deus ele está nos prevenindo o tempo todo. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Ouve, honra, adora o teu Deus. A promessa dele é de você ser abençoado, tanto neste século como no vindouro, tanto nesta vida secular como na espiritual. E em vez de você crer nisso, pessoas dizem, não, Deus não prometeu prosperidade para ninguém. Mentiroso é esse, tem que ler a Bíblia, porque ele promete. Se você ouvir, guardar, obedecer e seguir a palavra dele, você vai ser próspero, tanto neste mundo secular quanto no vindouro. É promessa de Deus. O próprio Jesus disse, Mateus 6,33, busque o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o que você entende pelas demais coisas? Vos serão acrescentadas. Se você ver os versículos acima desse, ele está falando justamente sobre as circunstâncias e as necessidades no mundo secular. Então, quando você busca, confia, acredita, se entrega a Deus, ele vai sempre multiplicar a sua vida a 30, 60 e a 100 por um. Tudo para a honra e glória do seu santo nome. Por isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, que diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Duas coisas importantes que aqui acontecem para que nós venhamos interpretar no nosso cotidiano. 7 estrelas, 7 pastores. 7 castiçais de ouro, 7 igrejas. E quem anda no meio das igrejas? O Senhor Jesus. Vamos inverter isso aqui, vamos colocar diferente. 7 ministérios, ou inúmeros ministérios, e quem aqui anda nos ministérios? O próprio Senhor Jesus. Visita. Lembre-se, visita, anda no meio, não habita. Habitar é uma coisa, visitar é outra. Então, o templo onde as pessoas se reúnem para orar a Deus, buscar a sua face, congregarem, que nós chamamos de igreja, é local de visitação do Senhor, local de habitação de Deus, onde Deus habita dentro de você. Você é templo, casa, edifício, morada de Deus, para que Ele venha morar, habitar dentro de você. Se você guardar a palavra de Deus, Jesus e o Pai virão e habitarão dentro de você, dentro de nós. Por isso, seja santo como eu sou santo. Quando ele se refere para santificar o templo, é justamente você santificar-se a si mesmo. Não é não me tocar nisso, não me tocar naquilo. Santificar é fugir da aparência do mal. É não contaminar o seu corpo. Você está entendendo? Porque é a habitação de Deus. Quando Deus fala no Apocalipse, eu vou destruir aquele que destrói a terra, não é esta terra aqui,
o mundo. Ah, porque fulano tirou uma árvore ali, fulano construiu uma ponte ali, fulano fez isso, Deus vai destruir ele. Não é nada disso. A terra que ele se refere é onde ele habita, a casa espiritual. Então são coisas que nós precisamos entender através do Espírito de Deus, para que nós não sejamos metódicos religiosos ao ponto de tentar destruir as pessoas e fazer acepção de pessoas que leva a esses que fazem tal coisas não herdar o reino de Deus, porque Deus não está na acepção de pessoas. Diga, eu estou entendendo, e diga glória a Deus. Versículo 2 diz: conheço as tuas obras, aí é forte, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Louvado seja Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Diga, louvado seja Deus. Fale comigo. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Assim como o Senhor abriu os selos para nós podermos ler e compreender, e como o Senhor deu o entendimento abrindo a mente dos Teus apóstolos para que eles compreendessem as Escrituras, abre a nossa aqui agora e para sempre, para que possamos compreender cada vez mais e mais a Tua palavra e entendermos qual é a Tua perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Diga eu creio, e diga amém, e diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, é muito recheada cada carta, cada colocação que o Senhor faz. É necessário uma atenção muito delicada para nós meditarmos a cada versículo que ele está se referindo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive e reina para todo sempre. Lembrando, a igreja de Éfeso era dedicada e perseverante, mas abandonou o primeiro amor. Então isso é uma característica de um cristão, não é só de um ministério como um todo, mas de um cristão, que ao se converter, ao receber o Senhor Jesus, age de forma, assim, é uma máquina na obra de Deus. Tem amor para dar, é dedicado para fazer as coisas. Mas chega um tempo que olha, acha que não deve mais fazer tudo isso, e a iniquidade aumentando e dando lugar à iniquidade. Qual é a diferença entre o pecado do homem ímpio e a iniquidade? Qual é essa diferença? Todos nós, cristãos e não cristãos, somos pecadores. Mas o homem que não conhece a Deus, ele peca normalmente. O homem que já conhece a Deus em Jesus Cristo, no Evangelho, ele não peca normalmente, ele comete iniquidade. Iniquidade é aquele que peca sabendo que está pecando. Então ele é um iníquo, está cometendo iniquidade. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Porque ele é conhecedor da verdade. Aquele que está no mundo que não conhece Jesus, ele não conhece a verdade. Essa é a diferença. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. E por se aumentar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Mateus 24, 12. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. De quem? De quem está lá fora no mundo? Não. De quem está dentro, no Evangelho. Esses é que vai esfriar o amor. Porque iniquidade só quem comete é cristão. Não é ímpio. Diga eu creio e diga glória a Deus. Então, a cada cidade estava um ponto geográfico, né? No caso, não a cada cidade, mas sim a cidade de Éfeso estava num ponto geograficamente favorável ou admirável, podemos dizer assim, como um dos mais belos portos da Ásia Ocidental. Louvado seja Deus, a cidade estava enfeitada com lindos templos de adoração, dentre eles, para eles lá, a Diana, ou Artemis, a deusa da fertilidade. Então, preste bem atenção no que nós estamos colocando aqui, a deusa da fertilidade. Se é deusa da fertilidade, isso quer dizer que a santidade do corpo é violada. Amém? O que a Bíblia diz para nós? Santifica o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, ou seja, te aparta da prostituição. E se nesta cidade era uma cidade que adorava uma deusa de fertilidade, isso quer dizer que cultos e rituais de prostituição aconteciam constantemente, né? Aí é que vai entrar quem? Os nicolaítas, aqueles que se diziam pregadores da palavra de Deus, mas que queriam servir a Deus e o mundo, queriam fazer com que a palavra de Deus fosse pregada, mas praticar os costumes mundanos, as prostituições, por causa desta deusa, por causa dos prazeres carnais. Por isso, as obras deles aborreciam aqueles que estavam na presença de Deus e ao Senhor Jesus, por causa da prostituição, que o nosso corpo, eu acabei de citar, é templo do Espírito Santo, é templo de Deus e de Jesus. Diga eu estou entendendo e diga glória a Deus. Então, vamos seguindo, prosseguindo e meditando na palavra de Deus. O que essa cidade de Éfeso representava naqueles dias? Vamos tentar analisar a carta à igreja de Éfeso de forma literal, histórica e moral, como alguns estudiosos fazem. Nós vamos aprender um pouquinho com isto. Amém? E uma forma de interpretação literal, ao pé da letra, né, seria isto, uma análise literária. Éfeso era uma cidade desejável na carnalidade, na prostituição, nos costumes e hábitos deles. Diga eu estou entendendo. E quem foi designado para ser o pastor daquela obra, daquele ministério, daquela igreja, naquela cidade? Timóteo, justamente o filho da fé do apóstolo Paulo. E qual seria o elogio da parte de Deus para aqueles que se firmaram como Timóteo ainda na palavra de Deus? Glórias a Deus. Rejeita a heresia, a adoração a deuses estranhos, tem paciência e persevera na fé, para que você não venha se desviar dos caminhos que levam à vida eterna, das veredas da justiça. E a instrução acerca da vida espiritual, porque no decorrer da caminhada as pessoas já estavam pendendo para as iniquidades, ou seja, voltando aos maus costumes mundanos, seria voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Diga eu estou entendendo e diga glória a Deus. Diga eu creio, diga só o Senhor é Deus. Então voltar ao primeiro amor, como está no versículo 4 e 5. Aí vem a promessa de Deus, no versículo 7. Ter direito à árvore da vida. Quando o Senhor fala ter direito à árvore da vida, quer dizer salvação eterna. Permanecer com o nome escrito no livro da vida.
morar com o Senhor por toda a eternidade, gozar da paz, da alegria, da presença de Deus eternamente. Mas ele diz, ao que vencer. Então, quando você ouve esta palavra no livro de Apocalipse, ao que vencer, derruba qualquer tese desses pregadores que dizem, não, você já aceitou Jesus, já está salvo, acabou, se teu nome está lá em cima, tu pode fazer o que tu quiser. Não existe isso, amado. Nós, ao entrarmos para o exército celestial, que é o exército de Cristo, sermos servos do Senhor Jesus, começa um novo propósito, é uma nova vida, uma vida dedicada ao reino de Deus. E o reino de Deus é tomado por esforço. De quem? De Deus? Não, Jesus já fez esse esforço por nós e agora nós vamos continuar para que termine os nossos dias nesta terra, ou sermos levados no arrebatamento, ou concluir os nossos dias na terra dos viventes e Jesus nos recolher. Diga, eu estou entendendo, e diga glória a Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Então, esse direito da árvore da vida, que está bem no centro do paraíso de Deus, é para aquele que vencer, aquele que vai viver por toda a eternidade com o Senhor. Aí vem as explicações dos textos que nós temos. Por exemplo, as 7 estrelas, no versículo 1. Os 7 pastores das 7 igrejas são justamente as 7 estrelas. Apocalipse 1:20. Glórias a Deus. Ainda no meio dos 7 candeeiros ou castiçais de ouro, dependendo da tradução da sua Bíblia, né? Os 7 candeeiros são justamente as 7 igrejas, que está em Apocalipse 1:20. E isso significa que o Senhor Jesus, como eu citei a você, anda no meio das igrejas, passeia, caminha, visita. Glória a Deus. É aí que nós entendemos que as igrejas, os ministérios são importantes para Deus, porque eles nos ensinam a congregar, a adorar, a buscar, a nos fortalecer na presença de Deus, através da sua liderança, através do seu pastor. Louvado seja Deus, a quem você deve obediência, para que você tenha uma vida espiritual ricamente abençoada. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Então, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, aqui é uma outra situação a qual esta carta chama a atenção para nós, o que está escrito nela. No versículo de número 2, falsos pregadores ou falsos profetas, falsos ensinadores da verdade. Amém? Se tem verdade, Jesus busca verdadeiros adoradores, é porque tem falso. Se tem verdadeiros pastores, é porque tem falsos pastores. E assim sucessivamente, né? Como tem um lado positivo, tem um lado negativo de todas as coisas. E aqui é o exemplo da coisa que está acontecendo de forma negativa. Aí nos orienta no versículo 4 aqui, a voltar ao primeiro amor. O início da experiência cristã a partir do novo nascimento, como está lá em João 3,7. Você nasceu da água e do Espírito, daquela conversa entre Jesus e Nicodemos. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Aí vem também, como eu citei ainda há pouco, ele faz menção às primeiras obras. Porque quando nós estamos no primeiro amor, o nosso foco é fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Você não mede esforços. Eu lembro que eu era jovem, eu saía aqui em Manaus, do Petrópolis, ia lá para o Ouro Verde, para dentro dos vales, para ir orar a pé. Ia e voltava, mas ia numa alegria que não tinha mais tamanho. Hoje, até de carro, a gente não vai. Só Jesus, para ter misericórdia, na verdade, se destacava de um lugar a outro. Então, isso é o primeiro amor, essa disposição que agrada a Deus. Você não olhar para a dificuldade. Hoje, qualquer coisinha a gente já acha difícil. Não é verdade? Portanto, temos que vencer esses maus hábitos, esse comodismo espiritual e acender em nossas vidas o pavio que fumega e ficar fumegando com o fogo do Espírito Santo para nos fortalecermos e transmitir este fogo, esta disposição, esta unção, esta graça de Deus, essa perseverança que há nas nossas vidas para a vida do próximo. Diga, eu estou entendendo. Por isso, quem tem que ter esse vigor é o pastor, e ele
é a pessoa a quem Deus envia a mensagem para que não deixe apagar o pavio que fumega na sua vida e nem no ministério. Diga glória a Deus e diga eu creio. Louvado seja Deus. Então, incentivar a praticar as primeiras obras, isso não pode faltar em nenhum ministério, para nenhum cristão. Diga eu estou entendendo, diga glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Ele disse, o Senhor Jesus cita no versículo 6 os nicolaítas. Veja que na região de Éfeso, esse povo se originava ali. Inúmeras versões de pessoas ou interpretações falam de nicolaítas associando ao Natal, de São Nicolau e etc, que não vem ao nosso caso agora, que não tem nada a ver com os nicolaítas verdadeiramente. Preste atenção. Seita, nicolaítas eram seitas que foram criadas em uma classe de pessoas que predominava como pregadores e que se auto-intitulavam apóstolos ou anunciadores de qualquer seita ou evangelho para eles, qualquer outro, não o nosso, ou até ainda o nosso, mas colocando as pessoas em perdição e maus caminhos, em caminhos tortuosos. Louvado seja o nome do Senhor. Diga eu creio e diga glória a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Então, entendemos que esses nicolaítas pregavam a libertinagem, né? Ou uma liberdade, e criam que o prazer carnal no corpo não afetaria a sua vida espiritual. Então você podia praticar atos libidinosos e dizer que servia a Deus e estava tudo certo. Essa era a visão deles por causa da cultura deles. Mas quando nós entramos com o Evangelho, é para quebrar as culturas carnais, como o Senhor chama o apóstolo Paulo lá em 16, 26, 27 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos, para que você tire as pessoas do poder de Satanás e traga para Deus, das trevas para a maravilhosa luz da verdade. Então, o que é a treva? O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, quer dizer, na ausência da verdade, que leva as pessoas a praticarem duas coisas, achar que está servindo a Deus e está fazendo as coisas do mundo. Você tem que estar no mundo, mas não se misturar com os deleites do mundo. Isso é ser cristão. Isso é santificar-se na verdade, pois a palavra do Senhor é a verdade. Isso não quer dizer que porque fulano é ímpio, você é cristão, ele é para lá e você é para cá. Você está totalmente equivocado. Pelo fato dele estar para lá, ele está indo para o inferno e você tem que estar lá buscando ele, orando, intercedendo, mostrando a verdade, a palavra de Deus para esta pessoa. Coisa que muita gente confunde em dizer, não, eu já sou santificado, ou ímpio fica para lá. Não é o que Jesus quer, nunca foi. Entendeu? Se nós lermos na Bíblia, ele quer que você busque. O próprio Senhor disse, aqui tem 100 santificados, mas ali tem uma perdida, deixa os 100 aqui que eles já estão santificados. E vou buscar o que está perdido. Diga eu estou entendendo, diga glória a Deus. Diga só o Senhor é Deus. Por isso nunca desista da sua família, nunca desista da sua parentela, nunca desista do seu vizinho, dos seus amigos. Pregue para eles. São as primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel, que ele se refere. Vão primeiro as ovelhas perdidas na casa de Israel, ou seja, na nossa vizinhança, na nossa casa, na nossa parentela, na nossa cidade, no nosso bairro, e assim sucessivamente. Diga eu estou entendendo, diga glória a Deus. Então, por isso, o povo aceitava o pecado dentro da igreja naquela época. Se nós olharmos, o Senhor direciona justamente isso aí para fugir do mundanismo. Você viver no mundo não quer dizer que você tem que compactuar com as coisas do mundo. O que o apóstolo Paulo escreveu para nós, nos instruindo como servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Diga eu estou entendendo e diga glória a Deus. Então é isso que é a santificação, é você ouvir a palavra de Deus e fugir da aparência do mal.
Fugir da aparência do mal não quer dizer desprezar esse ou aquele, ou querer ser melhor do que este ou do que aquele. Não. É você não compactuar com as coisas do mundo, pois o amor de Deus supera toda iniquidade. Você está entendendo? Porque fulano é daquele jeito, deixa eu seguir a vida dele. Não, você vai mostrar o amor de Deus, você vai ter paciência. A paciência, ela traz cada vez mais esperança, aumenta a nossa fé, capacita-nos cada vez mais a vencer as intempéries deste mundo, principalmente por uma alma, que quando você descobre o valor de uma alma e a multidão de pecados que é coberto, quando um pecador se arrepende e aceita o Senhor Jesus, é tão maravilhoso que os anjos no céu fazem festas. Diga, eu estou entendendo, e diga glória a Deus. No versículo de número 7, o Senhor faz uma promessa acerca da árvore da vida. A mesma árvore que estava lá do lado, de um lado ela, do outro lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Satanás entrou na mente de Adão e Eva, no caso de Eva depois em Adão, para que quisessem ser semelhante a Deus, que essa era a vontade deles, parecer com Deus, se sentar no trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso foi feito para mim e para você. Diga, eu creio. O próprio Deus fala essas coisas para nós. Nós vamos nos sentar no trono, como Jesus sentou no do Pai, sentaremos com Ele. Ele queria sentar no trono, não senta, mas nós sim. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Ele queria ser que nem Deus. Nós somos semelhantes ao Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Diga, eu estou compreendendo, diga glória a Deus. E assim sucessivamente. Adão e Eva desprezaram a árvore da vida, que era para viver por toda a eternidade, mas escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que por fazer isto, desobedecendo a Deus, entrou o pecado e a morte no mundo. Mas Jesus veio para justamente resgatar toda a humanidade e fazer novamente aquela aliança entre o Pai e a humanidade, a sua criação, a sua obra-prima, que são os seres humanos. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Então você vai ver que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, é onde Adão e Eva rejeitam a voz de Deus e ouvem a voz do maligno e cai da graça de Deus. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Entendemos que historicamente a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, que é a igreja apostólica, na história das igrejas, nas escrituras, não da Bíblia, não só da Bíblia, mas aí por fora, nos livros, está definida entre anos 30 e 100 depois de Jesus Cristo. E que foi o período do cristianismo fervoroso na terra, né? Onde os apóstolos trabalhavam incansavelmente para pregar a palavra de Deus. Os apóstolos se dedicavam à sã doutrina de Jesus Cristo, do amor, da misericórdia. Lembre-se, a sã doutrina, o evangelho de Jesus é amor, é misericórdia, é perdão, é arrependimento. Glórias a Deus, não é religiosidade. É o amor de Deus que fala mais alto. Amém? Não é te proibir. A liberdade em Cristo Jesus não é liberdade para o pecado, mas é a liberdade pelo amor ao próximo e principalmente a Deus. Não está preso pelo pecado, nem pelas concupiscências da carne, nem pelas infâmias que o mundo oferece, mas pela graça e a misericórdia de Deus, que é dom de salvação para todos nós. Diga eu creio e diga glória a Deus. Portanto, meu amado e minha amada, quando nós olhamos para uma interpretação moral desta carta, em Éfeso, que representa os cristãos hoje da igreja, que se esfriaram na fé, a moral dentro da espiritualidade que temos com essa mensagem que Jesus nos dá, é que muitos daquela época e dos dias chamados hoje, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, disse o Senhor Jesus em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no amor, no
vigor físico, na oração, no jejum, na perseverança, buscando a santificação do corpo, da alma e do espírito, buscando andar segundo a vontade de Deus na verdade. E ele cita o Senhor Jesus. E este evangelho, a qual estou trazendo para você, do reino de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glórias a Deus. Então a palavra de Deus vai chegar em todos os lugares, não tenha dúvida quanto a isso. Nos dias chamados hoje, muitos cristãos estão se desviando, principalmente por conta da mídia, por conta do excesso da informação distorcida e enganosa, e esquece de se firmar na verdade. As pessoas acreditam em qualquer coisa, mas não quer dar crédito na palavra de Deus. Olha como é distorcido tudo, como o maligno engana muitos. Não deixe de acreditar nas Escrituras, na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira e ela te leva à vida eterna e testifica de Jesus. Creia na Bíblia, na palavra de Deus. Qualquer outro ensinamento que não seja procedente das Escrituras Sagradas é anátema, é maldito, é mentiroso, é enganoso, é falso. Diga, eu estou entendendo, e diga glória a Deus. Esteja preparado, não acredite em falsos mestres. Acredite naquele que prega o arrependimento, a salvação, o amor de Deus, que prega céu e inferno, porque isso existe e vai se cumprir, pois passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Jesus não há de passar. E se você ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida, corra, não tenha vergonha, porque Jesus está às portas, está voltando. E todo aquele que não se achar com seu nome escrito no livro da vida, esse perecerá por toda a eternidade. Em Apocalipse 2,4, ele disse: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Louvado seja Deus. Isso não é para ímpio, isso é para crente. Louvado seja Deus. Este versículo aqui é exclusivo para crente. Então você, meu amado e minha amada, volte, você que já é cristão, que se encontra abatido, desanimado, com um olho no mundo e outro no lado daqui, já querendo colocar os dois para lá, arrependa-se, converta-se. Lembre-se do que o Senhor já profetizou lá nos dias de Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. 4 coisas, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra é essa? É aqui, ó, teu corpo. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. É a promessa de Deus. Vai sarar, vai ter vigor, vai ser uma nova pessoa. Diga, eu estou compreendendo. Então, queridos, precisamos ser perseverantes na fé, mas não deixar o nosso amor esfriar. Diga, eu estou entendendo, diga glória a Deus. Muitos, mas muitos cristãos ou igrejas começaram bem, cuspindo fogo, mas o tempo veio e o amor de muito foi esfriando e começaram a perder o entusiasmo na caminhada pela vida eterna. Não deixe isso acontecer na sua vida. Declare junto comigo: Senhor, eu me arrependo aqui agora dos meus maus caminhos e quero voltar ao primeiro amor. Quero permanecer na tua presença. Quero ser cheio do teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de mim, perdoa os meus erros e as minhas falhas. E a você que nos assiste, que nos acompanha, saiba que Jesus está voltando e a hora é essa e o momento é agora de você tomar uma decisão. Eu não estou lhe forçando, eu estou lhe prevenindo, porque existe céu e existe inferno. E só vai para a eternidade com Deus aquele que tem um nome escrito no livro da vida. E o único caminho para escrever o nome no livro da vida é recebendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, deixando Ele ser Senhor da sua vida, de todo o seu coração. Não é só de lábios, não. Tem que ser verdadeira essa entrega. Ah, mas eu fiz. Não adianta você mentir para você mesmo.
Porque Deus, ele enxerga e sabe todas as coisas. Você pode mentir para o homem e para você mesmo, mas para Deus não tem como esconder. Diga, eu estou compreendendo. Então levante a sua mão e diga assim, ó, com toda a fé, com toda a coragem, com toda a disposição que há no seu coração, diga, Senhor Jesus, eu me entrego a partir de agora ao Senhor de corpo, alma e espírito e passo a ser teu servo, tua serva de agora em diante, Pai. Tu és o Senhor da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha família. Eu me entrego ao Senhor de corpo, alma e espírito. Diga amém. Diga, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador e Redentor da minha alma. A partir de agora, querido, querida, você é meu irmão, minha irmã em Cristo. E juntos, de mãos dadas, caminhamos na presença do Senhor Jesus em direção às veredas da justiça, à vida eterna. Através delas, o Espírito Santo vai nos levar. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai a todos. Até amanhã, se Jesus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.